nasci assim, vou morrer assim, porque sou Flamengo. Flamengo de muitas vitórias, Flamengo de muito amor, 100 anos de... Bom, amigos do Fla News, a gente dando continuidade aí à nossa cobertura na eleição do Flamengo, a gente está com o Marcelo Gorodit, que faz parte da chapa do candidato Lízes Itapicuru, e a gente vai bater um papo com ele. Ele é especialista em marketing, né? É um assunto até que a torcida do Flamengo fica indignada porque que o clube não é uma potência em marketing, se a própria marca do Flamengo em si é uma grande potência, né? E a gente, para começar, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, né? Quando e como começou sua relação de torcedor com o Flamengo? Olha, minha relação de torcedor com o Flamengo, bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Já ia me esquecendo, boa tarde a todos. Muito satisfeito aqui de estar podendo falar com você, torcedor, com a galera toda do Flamengo. Minha relação com o Flamengo começou aos 5 anos de idade. Eu sou filho de um pai botafoguense e gremista, né? Meu pai é gaúcho, veio para o Rio e virou botafoguense aqui nos anos 50, 60. Botafogo era uma potência. Eu com 5 anos ele me levou para ver um jogo Flamengo e Botafogo, pela primeira vez no Maracanã. E nesse jogo, nos anos 60, o Botafogo ganhava tudo, né? Aquela época de... Era uma transição entre o Garrincha e a geração do Jairzinho, Gerson, por ali. E o Botafogo ganhou de 4-0, nunca vou me esquecer. Eu tinha 5 anos de idade. Quando eu saí do jogo, eu vi os torcedores do Flamengo chorando. E aí, coisa de garoto, não sei, eu acho que eu deveria ter algum sangue rubro-negro, assim, no meu DNA já circulando, né? E eu falei, puxa, pai, eu não quero mais ser Botafogo, não, eu quero ser Flamengo, eu quero torcer com esses caras aí que estão chorando. E daí em diante, para desgosto do meu pai, eu virei um flamenguista fervoroso, doente mesmo. E hoje, essa sua relação com o Flamengo ainda é bem latente ainda? Você costuma ir aos jogos? Como é que é hoje a sua relação com o Flamengo? Eu sou aquele flamenguista de arquibancada mesmo, aquele flamenguista que às vezes tem até a possibilidade de ir num camarote e tal, mas prefiro ir na arquibancada para sentir o calor da torcida, torcer junto. Eu sou do tipo que vai a todos os jogos. Quando eu não vou em algum jogo por qualquer motivo, parece que eu faltei o trabalho, sabe? Parece que é uma obrigação que eu deixei de cumprir. Eu vou a todos os jogos. Viajo para ver o Flamengo, aonde o Flamengo tiver, se eu tiver condições de ir, eu viajo. Já viajei, porque em 81 estava no Japão para ver o Flamengo ser campeão do mundo. Eu sou do tipo que vai a todos, sou um arquibaldo típico, assim, clássico mesmo. E você é sócio do Flamengo, né? É claro. E quando e por que você se tornou sócio do Flamengo? Eu me tornei sócio do Flamengo por indignação. Eu não moro perto da Gávea, eu moro na Barra da Tijuca, então normalmente quando a gente se associa a um clube para frequentar, né, socialmente aquele clube, a gente procura se associar ao clube que seja perto de casa, né? Para mim é longe, não é uma coisa que eu possa vir toda hora, no final de semana, sair me despencar da Barra, perto da praia para vir até o Flamengo. Mas eu me associei por indignação à atual administração. Na verdade, eu pensei como vários sócios, eu conheço vários sócios que são recentes e que entraram pelo mesmo motivo. Para a gente influir no Flamengo, a gente tem que ser sócio no Flamengo. E chegou um momento da minha vida que eu não me satisfiz mais em apenas torcer. Eu quero influenciar, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa pelo meu time, pelo meu clube de coração. Para mim é uma grande paixão. E aí, em julho agora desse ano, eu resolvi me associar ao clube para poder começar a frequentar, entender um pouco mais, participar da vida política e, enfim, e tentar fazer alguma coisa pelo meu clube. O que você tem a dizer para o torcedor, né, que faça com que ele se torne sócio? Por que o torcedor do Flamengo, né, vou dizer assim, o torcedor comum deve se tornar sócio do clube? Eu acho assim, o torcedor comum, se ele tiver a condição financeira de se tornar sócio do Flamengo, ele deve se tornar sócio do Flamengo justamente para poder influir, porque não é justo, não é certo, não é correto que 40 milhões de torcedores sejam, entre aspas, governados por um presidente que é eleito por 2.500, 3.000 sócios que vem aqui ao Flamengo votar. Então tem que ser sócio, tem que frequentar, tem que entender e tem que vir votar, né? Porque isso é que faz as coisas acontecerem e acontecerem do jeito que a torcida quer que aconteça. Eu acho que o principal motivo é esse. Quem quiser frequentar, é uma sede bacana e tal, tem muito por fazer, não está essa maravilha toda que a gente ouve falar que está, mas é uma sede gostosa também de frequentar. Mas eu, pelo menos, me associei para poder influir. E acho que o torcedor que quer participar da vida do Flamengo, um pouco além de participar só na torcida, deve se associar para participar da vida do clube. Você, né, até notório, está com a camisa do candidato Lízes, né, está na chapa dele, militando, né? Como que você conheceu o Lízes? Como que é a sua relação com ele?
O Lízias, na verdade, ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Há uns 15 anos atrás, o Lízias era coordenador de um grupo chamado Grupo de Jovens Empresários, da Firjan, alguma coisa assim. E eu era publicitário, já sou publicitário há 31 anos, né? E na ocasião eu fui dar uma palestra na Firjan para esse grupo de jovens empresários. Eu confesso que eu não me lembro de ter conhecido o Lízias lá, mas ele diz que me conheceu lá e que acompanha a minha carreira desde então. Agora, recentemente, no primeiro semestre desse ano, o Lízias me achou, na verdade, nas redes sociais. Nós nos conhecemos pelas redes sociais e aí houve um encontro de um movimento que teve aqui no Leblon, até o Márcio Braga que convocou para bem antes das chapas entrarem. Unidos pelo Flamengo, uma coisa assim. E eu fui nesse encontro, ainda nem era sócio do Flamengo, mas fui, né? E lá o Lízias se apresentou, né? A gente se conheceu, me abordou, a gente se conheceu, começamos a bater papo, fomos almoçar, fomos jantar, conversamos, ouvi todas as ideias que ele tem para o Flamengo. E desde que eu o conheci, eu fiquei absolutamente impressionado com o conhecimento que ele tem do clube. Eu falei, esse cara conhece muito do Flamengo, né? E tem ideias que realmente tem muito a ver com as minhas ideias, de profissionalização, de lisura, de honestidade principalmente, que é o que mais falta aqui nesse clube. E aí eu realmente acabei me engajando na campanha dele, cuidando, vamos dizer assim, da parte de comunicação da campanha dele, da área publicitária da campanha dele, que é uma campanha simples, né, em relação aos outros candidatos. É um candidato que não tem os patrocinadores nem os empresários que outras chapas têm, mas que tem gente de bem e gente competente para fazer o Flamengo mudar. E eu acreditei nisso e estou nessa. E como é que foi o convite, né? Você faz parte, no caso, se ele for eleito, no caso vai estar gerindo o marketing do Flamengo. Né? Como é que foi esse convite? Quando a gente começou a conversar e eu falei que estaria engajado na campanha dele e ofereci para ele até gratuitamente toda a parte de campanha, de tudo, né? Todas as peças publicitárias da campanha dele, a gente veio conversando e quando a gente fomos falar sobre nomes, né? Foi uma reunião das pessoas para falar sobre quem seriam os vices de quem e tal, ele então me convidou para que eu pudesse ser o vice de marketing. Eu nem conhecia muito bem como era essa estrutura, né? Você tem os vice-presidentes, todos são amadores, estatutariamente não podem ser remunerados. E abaixo deles eles têm diretores executivos, né? O Lízias me ofereceu inicialmente para que eu fosse o diretor executivo remunerado, mas aí eu não pude aceitar porque eu tenho a minha empresa, não posso abandonar a minha empresa. O diretor remunerado ele tem que estar aqui o dia inteiro, eu sei que eu não vou poder estar aqui o dia inteiro, então eu prefiro ser o vice-presidente de marketing, dar as linhas todas do marketing do Flamengo e contratar um diretor executivo da minha confiança para efetivamente implementar as ações de marketing todas. Na sua visão, né, por que o marketing do Flamengo não dá certo, não consegue trabalhar a marca Flamengo adequadamente? Acho que tem várias razões, a começar pelas pessoas que estão hoje no marketing do Flamengo, que são pessoas que não são, principalmente, eu não quero dar nomes, mas enfim, são pessoas que não estão no ramo, são pessoas que quem é do mercado de publicidade, quem acompanha o mundo do marketing, como eu acompanho há 31 anos, eu nunca tinha ouvido falar dos caras, né? Então, o primeiro passo é profissionalizar, é botar gente do ramo, né? Você tem a área política, que são os conselhos e tal, mas as vice-presidências, que são cargos, são funções, áreas executivas, tem que ser gente do mercado, de cada mercado. O vice-presidente financeiro tem que ser economista, o vice-presidente de marketing tem que ser profissional de marketing, e não é, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, diante de tudo que aconteceu na gestão esportiva do Flamengo, o marketing também ficou muito fragilizado. Não tem marketing sem futebol no Flamengo e não tem futebol sem marketing. Essas duas áreas, elas são absolutamente grudadas. Por quê? O marketing do Flamengo ele vai conseguir captar mais recursos em termos de patrocínio e tal, na medida em que os resultados do futebol apareçam. E vice-versa. Os resultados do futebol do Flamengo vão aparecer na medida em que o marketing consiga captar mais recursos. Então essas duas áreas têm que andar juntas. Nunca andaram, porque o futebol do Flamengo também nunca foi tocado de forma profissional, né? Agora, no finalzinho da gestão, com o Zinho e tal, até deu uma melhorada. Mas até 6 meses atrás, era uma bagunça o futebol, era uma bagunça o marketing, ninguém se falava, não tem como dar certo. Não pode dar certo, né? O segredo da coisa é futebol e marketing andarem de mãos dadas mesmo. Eu até sugeri ao Lízias que trouxesse alguns departamentos como futebol, vice-presidência de futebol, vice-presidência de marketing, vice-presidência de finanças e vice-presidência jurídica, que hoje são as 4 áreas, até pela situação que o clube se encontra, talvez mais importante, certamente mais importante, que trouxesse esses 4 vice-presidentes para a sala deles, se for o caso. Bota 5 mesas lá, ficamos juntos. Porque eu acho que essas 5 marcas, o presidente e essas 4 áreas têm que andar completamente integradas. Caso, né, o Lízias seja eleito,
que você faria para poder impulsionar o marketing do Flamengo? Bom, primeira coisa, assim, o objetivo, né? Todo planejamento de marketing, ele começa com uma análise da situação atual, né? Essa análise da situação atual se dá como? Através de pesquisa, a gente vai detectar como está a situação da marca do Flamengo hoje, qual o valor da marca Flamengo hoje, quais são os contratos de patrocínio vigentes, que a gente obviamente não pode descumprir, né? Enfim, qual o universo de torcedores para os quais a gente está falando, que a gente sabe que é em torno de 40 milhões, como ele está distribuído em termos de Brasil e em termos de mundo. Isso é a situação atual. E aí você vai ter objetivos. O meu objetivo, e eu conversei isso com o Lisas, o nosso objetivo, foi um objetivo que eu mesmo propus ao Lisas, ao final de 3 anos, sermos uma das 5 maiores e mais valorizadas marcas do marketing esportivo no mundo. O Flamengo tem que estar entre as 5 marcas de maior valor esportivo no mundo. Hoje não está nem entre as 30, né, que é uma absoluta vergonha. Como é que a gente pode ter uma marca que vale menos que a marca do São Paulo, que tem 5 vezes menos torcedores do que a gente? Né? Então, o objetivo é esse. Para isso, aí tem vários projetos. Né? Eu diria que o principal projeto de marketing do Flamengo hoje é o projeto do sócio-torcedor, que nós estamos chamando de sócio-nação. Né? Um projeto em que a gente consiga efetivamente atrair um número de torcedores gigantescos para o Flamengo, porque também é muito fácil, e até você me perguntou anteriormente por que as pessoas devem ser sócios, eu digo para influir. Só que ser sócio do Flamengo tem custo, né? E nem todo mundo pode pagar. Como é que eu vou convencer um sujeito que está lá na Baixada Fluminense, que não vai vir aqui no dia a dia frequentar um clube, a pagar 150, 200, 300 reais por mês para ser sócio do Flamengo? Só para poder, uma vez a cada 3 anos, vir votar? Também não é tão simples. Então, como é que um clube cresce a sua receita e cresce a sua política em termos de democracia? Através do projeto de sócio-torcedor. Você tem hoje, vou dar um exemplo no Brasil, você tem hoje um Internacional lá em Porto Alegre, que deve ter 2 ou 3 milhões de torcedores, no máximo, com quase 200 mil pessoas pagando um projeto de sócio-torcedor 15, 20 reais por mês. Qual flamenguista não paga 20 reais por mês para o Flamengo? Se ele tiver certeza de que esse dinheiro vai ser bem empregado, de que esse dinheiro vai ser aplicado com retidão, né? E com a possibilidade de ter vantagens em preços de ingresso, em compras de produtos licenciados, em rede de estabelecimentos comerciais conveniados. O sujeito paga 15 ou 20 reais por mês, vai receber uma carteirinha, vai ter facilidades e descontos nos ingressos dos jogos do Flamengo comandante, vai ter preços diferenciados nas lojas que vendem produtos licenciados do Flamengo, vai ter uma rede de estabelecimentos comerciais no Brasil inteiro, credenciados, em que o sujeito vai ter descontos especiais. Eu estou falando aí de farmácias, restaurantes, coisas do gênero. E vai ser sócio do Flamengo, vai poder votar no Flamengo, né? Vai poder votar e influir no do Flamengo. Com isso, se o Internacional, que tem 2 milhões de torcedores, tem 200 mil sócios, se a gente simplesmente aplicar a proporção, nós vamos ter 4 milhões de sócios. Com 4 milhões de sócios pagando isso, façam as contas, meus amigos, a gente pode ter a camisa limpa. Eu nem preciso encher a camisa de patrocínio. Eu posso ter pequenos patrocinadores e deixar aquela frente limpa, de vermelho e preto, né? Então esse é o principal projeto que a gente tem para o marketing do Flamengo. E obviamente aí você tem projetos de internacionalização da marca, projetos de fazer, e aí junto com o futebol, de fazer o Flamengo voltar a disputar, como disputava na década de 80, torneios internacionais regulares, como o Teresa Herrera, o Ramon de Carranza. Isso expõe o Flamengo lá para fora, isso coloca o Flamengo para fora do Brasil e faz a marca crescer. Outra coisa também, que isso não estava nem, mas eu me vi a cabeça agora. O Flamengo paga direitos de imagem para os jogadores, que é uma fortuna, e não aproveita, não explora esse... você acha que pode agregar, né, a imagem do jogador ao marketing do clube? Você acha que isso dá um impulso? Eu acho que deve. Né? Chega a ser meio absurdo, né? A gente pagar os valores que se paga hoje em dia por direitos de imagem e não aproveitar isso em benefício do clube. Né? Na verdade, o único direito de imagem que eu vi sendo aproveitado nesses últimos tempos aí foi a imagem do Wagner Love, aproveitada indevidamente numa campanha para vereadora da atual presidente. Né? Porque devidamente, em benefício do clube, ninguém usou, ninguém aproveitou. Pô, eu trabalho no mercado publicitário e estou acostumado a contratar celebridades para campanhas publicitárias. Quanto vale um jogador do Flamengo top de linha numa campanha publicitária? E quanto o clube não pode arrecadar com isso também? É claro, os jogadores são patrimônio nosso e a gente tem que usar esse patrimônio a nosso favor. Agora, fugindo um pouco da parte administrativa e de política, voltar a falar da sua relação com o Flamengo, qual o momento marcante, inesquecível que o Flamengo proporcionou a você? Bom, para quem é da minha geração não dá para ser diferente, 81, né?
81, Flamengo campeão de tudo. Eu tenho várias histórias maravilhosas, marcantes do Flamengo na minha vida. A principal, sem dúvida, foi de 1981, quando eu criei um problema familiar gigantesco ao vender meu automóvel, minha Brasília, para ir ao Japão assistir o Flamengo ser campeão. Né? E eu me lembro do meu pai, meu botafoguense pai, que tinha me dado o carro, ficou 6 meses sem conversar comigo quando eu vendi a Brasília, que ele lutou tanto para me dar. Né? Mas eu não me arrependo, porque a Brasília a gente comprou outra depois, um ano e meio depois eu comprei outra Brasília. Andei uns 6 meses de ônibus ainda, mas comprei. E o Flamengo, e ter o ingresso do Flamengo de Japão em 2001, em 81, é algo que faz parte da minha história. Eu tenho várias histórias. A minha filha era tricolor, porque a mãe separada de mim para me zoar, botou a filha de tricolor. Com 7 anos ela queria me dar um presente de Dia dos Pais. Eu falei, eu não quero presente nenhum, o seu presente vai ser virar rubro-negro. E hoje a minha filhota é rubro-negra, vai comigo nos jogos, pinta a unha de vermelho e preto. Enfim, tem vários momentos marcantes na minha vida. Quem é o seu maior ídolo rubro-negro? O maior ídolo rubro-negro é o Zico. Eu acho que esse é o maior ídolo de todos os rubro-negros, né? Não há como ser diferente. Né? O Zico é o maior ídolo de todos os rubro-negros. E depois do Zico? Olha, eu sou meio exigente. Assim, para eu considerar um ídolo, realmente tem que ter ganho tudo. Então, os meus ídolos só podem ser aqueles daquela geração que ganharam tudo. Né? O Adriano é meu ídolo? Não, eu sou grato ao Adriano pelo campeonato de 2009. Ele é um jogador maravilhoso. Acho uma simpatia de pessoa, né? Como o Pet, que é outra pessoa maravilhosa, mas ídolo para mim tem que ser campeão do mundo. Então o meu ídolo é de 1 a 11. Raul, Leandro, Figueiredo não, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lito. Esses são os meus ídolos. Por que o sócio deve comparecer para votar no dia da eleição? Para mudar o Flamengo. O Flamengo só muda se o sócio quiser que mude. Não adianta a gente fazer toda essa pressão que se faz nas redes sociais. Está mais do que claro, mais do que entendido que o torcedor, que a nação rubro-negra quer mudança, quer uma chapa nova, quer uma chapa que venha para mudar o Flamengo. Mas quem pode fazer isso, infelizmente hoje, enquanto nós não tivermos um projeto sério de sócio-torcedor, de sócio-nação, são os sócios. Então o que a gente precisa é que a eleição do Flamengo seja um sucesso, que a gente tenha um comparecimento maior do que os normais 2.500 que vem em todas as eleições, e que esses sócios tenham consciência de que não basta ter papel higiênico no banheiro do clube, não basta fazer um parquinho com um trepa-trepa, um balanço, uma gangorra, não basta isso para o Flamengo ser grande. O que faz o Flamengo ser grande é o esporte, são os resultados esportivos e principalmente, obviamente, o futebol. Então votar com consciência. O que vocês lá internamente, o Ulisses era ele junto com o Ronaldo e outros candidatos, defendiam que a eleição ocorresse num final de semana, né? Como hoje, sábado, o clube, isso é notório. Eu já vim aqui dia de semana, as moscas, e nos finais de semana o clube está sempre com bastante sócios aí aproveitando, né, o que o clube tem a oferecer. Quando saiu a decisão de ser no dia 3, numa segunda-feira, que é um dos dias que o Rio de Janeiro mais pessoas nas ruas, trânsito, tudo, como é que vocês receberam isso? Qual é o ponto de vista de vocês aí? Recebemos isso com tristeza, na verdade, porque fica muito claro que existe uma manobra para que poucas pessoas possam vir votar, para que as pessoas que estão aqui no entorno da Gávea, que são aquelas que realmente frequentam, os frequentadores do parquinho, venham aqui e votem na situação. Né? O que nós pretendíamos e mandamos ofícios e tentamos lá com a área eleitoral do Flamengo, é que a eleição fosse num sábado, para que a gente pudesse trazer as pessoas do Rio de Janeiro inteiro, quem sabe até de fora do Rio de Janeiro, que pudessem passar o fim de semana no Rio e viessem para cá por votar numa festa democrática bonita, numa festa que a gente pudesse ultrapassar. Nós temos 5.990, mais ou menos, aptos a votar, que viessem 4.000, 4.500 votar. Agora, vir na segunda-feira, é complicado, o sujeito trabalha longe, como é que ele vai largar o trabalho dele para vir aqui no Flamengo votar? Isso foi uma manobra, foi claramente uma manobra política que nos entristeceu muito, porque isso é pequeno, né? É pensar o Flamengo pequeno. Agora a gente já está terminando, é um bate-papo rápido, até depois a gente vai marcar para a gente ouvir essas histórias suas de Flamengo. A gente tem um quadro chamado Personalidade Rubro-Negra. E assim, a gente já quer te agradecer, né? Eu acho legal, até me foi falar disso ontem na rede social. Por que vocês não entrevistam os vice-presidentes? Eu falei, nós já estamos fazendo isso.
né? Até para as pessoas conhecerem, às vezes as pessoas olham só o candidato e também tem que conhecer quem está junto, em volta. A gente quer te agradecer muito, né, Marcelo? E agora a gente sempre encerra o nosso bate-papo pedindo para que o entrevistado deixe um recado para o sócio e para o torcedor do Flamengo. Bom, o recado ele para o sócio é que ele vote com consciência, que ele compareça, que a gente sabe que é uma segunda-feira, a gente sabe que é um dia muitas vezes complicado, mas tenta dar um jeito, né? Aquela hora do almoço que você consegue dar uma escapada, venha ao clube, vote, analise os candidatos, entre no site dos candidatos, não se impressione apenas com aquilo que se diz aqui dentro do clube, com aquilo que a mídia está dizendo. Tome cuidado, existe na verdade uma pressão da mídia por chapa de empresário, mas o Flamengo é como se fosse um pequeno país. Você tem que, obviamente, ter boa vontade, tem que ter honestidade, tem que ter lisura e competência, mas tem que ter conhecimento. Não adianta um candidato que nunca frequentou a sede da Gávea, não adianta um candidato que tem um grupo que todo mundo se tornou sócio agora, que nunca frequentou aqui, ganhar a eleição e não ter os poderes, os conselhos na mão, porque senão ele não consegue governar, nada que ele tente fazer vai acontecer. Então é muito importante que o sócio analise isso com bastante clareza, entre nos sites dos candidatos, veja as propostas dos candidatos, veja o histórico do candidato, principalmente o histórico ligado ao clube, porque conhecimento do clube é fundamental para que as coisas aconteçam. E aí venha no dia 3 e vote no candidato do seu coração, no candidato que o seu coração mandar votar. Nada de voto útil, isso é uma bobagem, isso não funciona, isso é uma besteira. Vote no candidato que você acredita que vai ser o melhor presidente do Flamengo e na chapa que você acredita que vai fazer o melhor trabalho pelo Flamengo. E torcedor sempre é a razão de viver do Flamengo. A nação rubro-negra é o maior patrimônio, vale mais do que todos os nossos títulos, vale mais do que tudo no Flamengo. O candidato que vencer vai governar, não vai governar só para o sócio, vai governar para a nação. Essa é a nossa proposta, governar o Flamengo para a nação rubro-negra. É isso aí. Muito obrigado, Túlio. Aquele abraço. Até o dia 3 e até 2013, porque esse ano o futebol acabou. Já é. Valeu. Muitas histórias, sinônimo de vencedor. Meu manto é sagrado e não tem pra ninguém, porque sou Flamengo. Flamengo tem na Bahia torcida igual não se viu. Sem ele eu não viveria. Flamengo é de todo o Brasil. E a minha história se repete. Como eu, tem milhões, todos unidos cantando esse